Pedimos a todos que ocupem seus lugares para o início deste ato solene. Desejando a todos um bom dia, convidamos para presidir os trabalhos a senhora presidente da Comissão de Educação e Saúde desta Casa, autora da iniciativa, deputada Arlete Sampaio. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu creio que preciso pedir desculpas a todos os presentes, na medida em que esta sessão estava prevista para acontecer no dia 21, próximo, o dia em que efetivamente se comemora o Dia Nacional da Homeopatia, mas em função da agenda prevista para a CPI da Saúde, que precisa ser agilizada para que nós terminemos este ano ainda os seus trabalhos, nós precisamos antecipar, e a única data possível no calendário da Câmara Legislativa foi a data de hoje. Eu sei que muitas pessoas tiveram a sua participação prejudicada em função dessa mudança, então as nossas desculpas em primeiro lugar. Nesse momento, quero declarar aberta o presente ato solene comemorativo do Dia Nacional da Homeopatia. Damos, portanto, início aos nossos trabalhos, convidando para compor a nossa mesa o Dr. Divaldo Dias Mansano, representando aqui a Secretaria de Saúde e o Núcleo de Medicina Natural e Práticas Integrativas de Saúde. Divaldo disse que prefere se sentar à minha esquerda. Muito bem. Doutora Maria Ângela Silva, a coordenadora de homeopatia do NUMEMAT. Doutora Terezinha de Jesus Maia Vieira, representando a Associação Brasiliense de Farmacêuticos Proprietários de Farmácia de Manipulação. Dr. César Nunes Nascimento, do Instituto de Saúde Integral. Doutora Tatiana Lotfi de Sampaio, representando nesta cerimônia a Associação Médica Homeopática Brasileira e a Associação Médica Homeopática do Distrito Federal. Representando a FEPEX, Dr. Dimas Alberto Campos Aloísio. Ainda não temos a presença do representante de usuários de homeopatia, que seria o senhor José Hilton Bertolin Damasceno. No momento que ele chegar aqui, nós o convidaremos para fazer parte da mesa. Creio que para todos os presentes neste ato, seria absolutamente desnecessário falarmos a respeito da história da homeopatia e do significado desta data para todos vocês que militam nesta área. Mas eu acho que a importância desse ato solene e desse debate aqui na Câmara Legislativa se concentra justamente no fato de que todos nós lutamos
para que a medicina natural e as práticas integrativas de saúde possam cada vez mais ser vistas pelo Sistema Único de Saúde como práticas que precisam ser assimiladas pelo sistema e que precisam ser disponibilizadas à população. Nesse sentido, eu quero dizer a todos vocês que nós protocolamos um projeto de lei 2165/2005, que assegura os direitos de acesso dos usuários do Sistema Único de Saúde, as ações e serviços de medicina natural e as práticas integrativas de saúde no âmbito do Distrito Federal e das outras providências. Gostaria que todos conhecessem o projeto de lei, que pudessem, inclusive, fazer depois observações, sugestões, no sentido de aprimorá-lo, para que nós possamos fazer essa discussão na Câmara Legislativa e, de alguma maneira, formalizar uma prática que vem sendo desenvolvida na Secretaria há algum tempo, mas que a formalização justamente contribui para que ela se consolide de fato como uma das formas de atendimento que o Sistema Único de Saúde de Brasília deve oferecer aos seus usuários. Eu acho que melhor do que eu falar sobre a homeopatia é nós ouvirmos as pessoas que foram convidadas justamente para falar esse tema. Mas antes disso, é uma praxe na Câmara Legislativa que nós comecemos os nossos trabalhos com o hino nacional brasileiro. Nós vamos pedir a todos que fiquem de pé para que nós possamos, então, formalizar essa nossa sessão solene. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, clarão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, os campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendigo o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segue
Nós vamos então iniciar nossos trabalhos ouvindo, em primeiro lugar, o Dr. Divaldo Dias Mansano, do Núcleo de Medicina Natural e Práticas Integrativas da Saúde, NUMENAT, Secretaria de Estado da Saúde. Quero dizer a todos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Distrital, Canal 9 da NET. Com a palavra, o doutor Divaldo. Você pode falar daqui ou dali. Bom dia a todos. Cumprimentando a nova deputada Lete Sampaio, cumprimento todos os membros desta mesa e a toda a sessão plenária. Acho que tá bom. Nesse momento, em nome do secretário de Estado de Saúde, José Geraldo Maciel, comunico a impossibilidade da sua presença em função de compromissos agendados na data de hoje. Quando pensamos no Dia Nacional da Homeopatia, dia 21 de novembro, a primeira coisa que nos surge, por que da escolha dessa data, 21 de novembro? Então, nessa manhã, eu achei que seria de bom tom partilhar com todos os senhores sobre as razões históricas desta data. E vamos, então, fazer um breve relato sobre a chegada da homeopatia no Brasil, os personagens importantes no encaminhamento da implantação da homeopatia, e eu tenho certeza que os senhores perceberão, ao longo dessa explanação, que a semente plantada, ela deu frutos fecundos, mas seguramente nós precisamos agora de regar com muito carinho, regar politicamente, regar institucionalmente essa árvore para que ela consiga cumprir com seu desiderato enquanto uma medicina que cuida de sujeitos, não uma medicina que cuida somente de doenças. Bem, a homeopatia, então, ela vai chegar no Brasil através, próximo slide, por favor, através de um médico francês chamado Benoît Gilles Mir, esse senhor que está aí projetado. E vale a pena ressaltar nesse momento que este cidadão francês, ele teve exatamente 8 anos no Brasil para implantar aquilo que hoje nós conhecemos enquanto a especialidade médica de homeopatia. Próximo. Bem, Benoît Mir, ele vai nascer na França, né, em Lyon, em 1809, e vai morrer no Cairo, no Egito. Isso vai ser uma das características desse sujeito, vai ser um sujeito extremamente ambulante, né? Ele vai peregrinar por toda a Europa, América do Sul, levando sempre essa ideia da atenção homeopática. Curiosamente, ele nasce prematuro aos 7 meses, e vai desencadear aí, restrições em nível de pulmão, e isso vai acompanhá-lo durante toda a sua vida. Já na sua adolescência, ele se torna tuberculoso e busca os tratamentos clássicos ortodoxos da época, e ele não consegue bons resultados com aquilo que se propunha no tratamento da tuberculose naquela época. Então ele vai buscar já uma outra alternativa. Então já existia uma outra alternativa à medicina, né, oficial, hegemônica, que era a homeopatia. Ele vai ser tratado por Sebastião de Guide, e um discípulo direto de Samuel Hahnemann, né, o criador da homeopatia, e ele consegue um excelente resultado com esse tratamento. Próximo, por favor. E evidentemente que essa recuperação da sua saúde faz com que ele retome a sua vida no sentido mais amplo. Ele percebe a profundidade e a extensão daquele tratamento, e ele, tão interessado que fica, ele vai estudar medicina na Faculdade de Montpellier e vai se basicamente dedicar toda a sua atenção à construção da homeopatia enquanto uma arma, enquanto um instrumento da sua profissão. Bom, como eu falei, ele vai peregrinar por vários países,
sempre levando, né, essa ideia da homeopatia. E o curioso também dizer que a retomada, quando ele se torna um médico homeopata, ele não fez somente enquanto um instrumento de auxílio às pessoas, ele modifica estruturalmente a sua vida, e ele incorpora outros conhecimentos e torna-se então um sujeito com uma dimensão muito qualificada, não simplesmente um técnico detentor do conhecimento homeopático. Eu acho que esse é o nosso grande desafio nos dias atuais, quando nós formamos médicos em homeopatia, mas o nosso desiderato tem que ser maior do que esse. Nós temos que permitir que eles possam transformar-se em novos sujeitos, buscando essa integralidade na atenção aos doentes, aos pacientes que a eles recolham. Próximo, por favor. Próximo. Bom, é impossível, passar o 2, o anterior, é impossível nós conversarmos sobre Benoît Mir sem falarmos um pouco sobre referências sociais e filosóficas que nesse momento, né, do século, final do século XVIII, início do XIX, tomam conta da Europa. E para que nós possamos entender o contexto onde Benoît Mir vai buscar as fontes que vão estar presentes na construção do seu pensamento. E nós temos que falar então de Charles Fourier, filósofo, reformador social, né, do século XIX, francês, que se definia enquanto um socialista utópico, um filósofo e um reformador social. E que defendia a propriedade comunitária com uma força muito grande, né, com uma lógica muito equilibrada, e vai estruturar algumas ideias que eu quero partilhar com vocês, rápidas ideias, sobre concepções de Fourier, para que vocês mergulhem nesse momento no clima onde Benoît Mir vai estar vivendo na Europa do século XIX. Pensamentos de Fourier. A felicidade depende, no primeiro momento, da riqueza e da abundância coletiva, para que todos possam usufruir de um mínimo para garantir uma sobrevivência digna. Para tornar possível um acréscimo dos produtos, basta que se transforme o trabalho em prazer. Isto é, basta que cada um seja deixado livre para seguir o impulso que recebe da natureza, ou dê livre vazão à atração. Eu vou seguir por aqui. Tem como tirar aquela marca? Obrigado. Ela volta. Oi? Já falei? Tá. Bom, eu vou retomar porque é um parágrafo importante. Para tornar possível um acréscimo dos produtos, basta que se transforme o trabalho em prazer, isto é, basta que cada um seja deixado livre para seguir o impulso que recebe da natureza, ou dê livre vazão à atração apaixonada. Isto não é possível no estado atual, porque a organização social é contrária à natureza humana. Por outro lado, o destino da humanidade é a associação, ou o emprego harmônico das individualidades que se agrupam de forma espontânea para o exercício de um trabalho ou em prazer de uma paixão comum. Toda a organização do trabalho e da vida em sociedade deve refletir toda a variedade de caracteres e paixões. Então, percebam, né, esse universo aonde Benoît Mir vai buscar aí as suas ideias. O próximo, por favor. E Fourier dizia que era possível estruturar as sociedades. E ele dá um nome a isso, que ele vai chamar de falansterios. Né? Falansterios, então, seriam comunidades compostas por trabalhadores organizados dentro desta lógica de um pensamento coletivo para que todos pudessem auspiciar um bem-estar comum. Benoît Mir se apodera ou se empodera dessas ideias de Fourier. E ele também acredita que um homem pudesse ser ao mesmo tempo sapateiro, intelectual e mais alguma coisa, sem prejuízo para nenhuma dessas atividades. Bastava para isso que as condições exteriores se mostrassem favoráveis, em suma, que houvesse estímulo. E nós encontramos, por exemplo, aí, aquilo que o SUS determina hoje enquanto um princípio da integralidade dos sujeitos.
A vida desse cidadão que eu relato para vocês, Beno Amir, ele é um retrato dessa ideia. Uma vez que ele foi comerciante, médico, escritor, inventor, viajante, enfim, né, toda uma gama de potencialidades que ele soube cultivar dentro de si. Ele dizia: toda essa atividade física e mental torna o homem um ser saudável, equilibrado, mas este estado de harmonia interna não pode sobreviver ou mesmo se realizar se a sociedade também não estiver estruturada de um modo equilibrado. Mir defende, então, que Fourier havia dado uma grande colaboração humanitária, apontando que seria um esboço de um novo Éden, né? Desde que a gente conseguisse se estruturar dentro das propostas que ele apresenta. Próximo. Bom, e para que tudo isso? Para que finalmente vocês entendam o contexto que trouxe Beno Amir ao Brasil, né? O Brasil, século XIX, visto enquanto amplas terras com possibilidades imensas de trabalho, e o que trouxe Beno Amir ao Brasil foi uma ideia de um sonho socialista, já que ele se dizia um socialista utópico. Ele chega ao Brasil, então, em 1840, e aquele retratinho que está ali no meio é justamente uma imagem daquilo que virá a ser essa comunidade proposta por Beno Amir, que é o Falenstério no Saí. Saí é uma região de Santa Catarina voltada para o litoral. Próximo. Bom, então, em novembro de 1840, a bordo da barca Eole, Beno Amir desembarca no Rio de Janeiro, com 31 anos de idade. Ele representava naquele momento a União Industrial de Paris, que era um conjunto de profissionais, não é? De empreendedores que buscavam ampliar os seus negócios além mar. E ele traz, então, essa ideia da construção de um falanstério onde se produzissem, por exemplo, locomotivas, máquinas a vapor, que representam naquele momento uma grande retomada, uma grande evolução de caráter social. E ele consegue, ele vem com 100 famílias francesas para trabalhar nesses falansterios, e ele é recebido então pelo imperador Dom Pedro II, né? E a fala dele é a seguinte: venho em nome de todas as classes sofredoras que aspiram em França a mudar de posição. Pedir a vossa majestade os meios de gozar, debaixo de um governo tutelar, do fruto legítimo do seu trabalho. Próximo. Bom, finalmente é determinado então que esse sujeito recebe essa terra, né, no Saí, em 21 de novembro, eis porque comemoramos o Dia Nacional da Homeopatia, em 21 de novembro de 1841, ele vai chegar ao Saí a bordo da barca Caroline, Santa Catarina. E ali ele vai tentar, então, implantar esse projeto socialista da construção do falanstério. Ao lado disso, ele começa, então, também a exercitar a homeopatia, e ele cria, nesse espaço, a Escola Suplementar de Medicina e Instituto Homeopático de Saí. Durante 2 anos, foram feitas tentativas de organização social, e isso é um capítulo à parte, que vale a pena depois vocês buscarem a luta do Benoit no sentido da consolidação do falanstério, mas esse projeto dele, ele fracassa, segundo ele, em função da não contrapartida governamental. E ele volta ao Rio de Janeiro, onde ele vai fundar a Escola de Homeopatia do Rio de Janeiro, em 1844, que virá a ser o embrião do nosso atual Instituto Hahnemanniano do Brasil, fundado em 1859. Portanto, é importante frisar que no Brasil temos instituições organizadas enquanto tal desde 1859. Próximo. Bom, então, basicamente, nesse momento, Mir assume para si a responsabilidade de implantar a homeopatia no Brasil, né? E ele vai buscar, e ele sabe, é um sujeito com uma visão muito ampla, que era importante estar pactuando com as instituições, com os políticos, no sentido de estruturar o espaço da homeopatia enquanto uma especialidade médica, com uma preocupação muito grande. Lembre que no século XIX, a assistência médica é alguma coisa inexistente para as populações, não é? Os mais chegados da corte, claro, tinham um médico da corte e todo o entourage que servia a esses senhores, mas a população em si, não é,
os nossos nativos, os nossos negros, viviam absolutamente à margem de qualquer acesso formal à assistência à saúde. Benoît propõe, então, de uma forma revolucionária, que o seu projeto trate dos escravos e de classes sociais que não tinham acesso, então, à medicina da corte. Isto, durante toda a escravidão, a homeopatia vai ser basicamente a única forma de atenção médica que esses escravos vão ter acesso. Próximo. Ele vai buscando cada vez mais, então, esses espaços institucionais, a própria corte, a academia de medicina, buscando conseguir um parecer favorável para a efetiva implantação da atenção homeopática. Mas não fique esperando também, né, que as autoridades da corte, as instituições, não, tudo bem, ele começa a construir essa atenção homeopática meio que não aguardando as decisões formais. Da mesma forma como hoje nós, homeopatas, vamos fazendo nos nossos municípios, nas nossas cidades e os nossos estados. Nós não pedimos ao Ministério da Saúde para que acolhesse esse pensamento. Nós nos imbuímos dele, acreditamos nele e fomos, junto com os conselhos municipais de saúde, conselhos estaduais, construindo essa ideia da implantação da homeopatia no Sistema Único de Saúde. Bom, e Benoît consegue tamanho envolvimento social naquele momento, que na verdade ele deflagra uma polêmica nacional em relação a essa nova forma de se pensar a medicina que estava chegando ao Brasil. Próximo. E aí ele faz o primeiro vínculo da homeopatia com a saúde pública, né? Onde vai ser um médico formado aqui, Duque Estrada, que vai propor e aplicar a homeopatia pela primeira vez nas grandes epidemias de cólera e de febre amarela, que vão estar graçando solta pelo Rio de Janeiro sem tratamento sanitário. Da mesma forma, Duque Estrada vai defender a intervenção, né, da Câmara dos Deputados, propondo uma subvenção de 100 contos de réis destinados à criação de uma enfermaria para tratamento homeopático. Percebam que a história se repete ao longo dos processos, né? Atores e sujeitos, espaços modificam, mas a luta ela vai continuando a mesma do nosso desiderato homeopático. O senador Vasconcelos, na época, ele vota na abolição oficial da medicina oficial. É a proposta dele, onde toda liberdade deve ser dada ao médico para curar pelo sistema de sua escolha. Ou seja, uma legitimação, né, da atenção homeopática. Bem, e aí, finalmente, a homeopatia ela se instala efetivamente no Rio, e eles começam a articular, então, outros estados, outros municípios, onde pudesse estar levando a atenção homeopática. Isso vai acontecer na Bahia, onde é instalado, logo após o Rio, a Sociedade Homeopática Baiana, filial do Instituto Homeopático do Brasil. Próximo. Bem, no Rio de Janeiro se constrói, em 1947, um hospital homeopático. Nós tivemos no Brasil hospitais homeopáticos, onde a atenção homeopática ela era garantida não só nos ambulatórios, mas também na internação desses pacientes. Então, é uma história muito sólida, não é, que nós vamos encontrar na homeopatia no Brasil. E, por outro lado, a atenção ambulatorial homeopática ela vai se estabelecer em 1843, quando consultórios gratuitos foram criados por aqueles homeopatas da época. Isso dá tão resultado, a população ela acode de tal forma a essa proposta que a Academia Imperial de Medicina, também seguindo o exemplo dos outros, resolve abrir e fomentar os mesmos ambulatórios. É curioso dizer que esses recursos financeiros para a instalação desses serviços todos, eles tinham uma contrapartida do Estado, claro, mas grande parte foi a fortuna que o Benoît trouxe ao Brasil. Então, um sujeito que pode se despir enfim, né, de materialidades em nome de uma visão, de uma compreensão maior do Estado social e da sua responsabilidade social naquele momento. Bem, então nós temos aí 8 anos desse sujeito no Brasil, a saúde dele já está mais abalada, enfim, talvez pelo clima tropical
não muito salutar da época, do Rio de Janeiro não muito sanitário, ele reativa a sua tuberculose e ele parte então à Europa, onde ele vai finalmente para o Egito, no Cairo, vai desencarnar em 1858. E a homeopatia continua a sua história no Brasil. Próximo, já estou finalizando a nossa história da manhã. Bom, só dizer para vocês que esse sujeito foi um enorme pesquisador. Ao lado da atenção, se dedicou também à pesquisa da flora brasileira, e ele estruturou o que muitos homeopatas desconhecem, que são as patogenesias brasileiras, um total de 39 patogenesias estudadas, estruturadas da forma como Hahnemann propôs. Vendo a totalidade do sujeito, anotando todos os sintomas, enfim, vale a pena os homeopatas buscarem essas informações. Próximo. Aquilo que eu falei, nós vamos ter vários estados, então, que vão se apoderando também dessa ideia, né? Vários difusores da homeopatia saem do núcleo Rio de Janeiro e vão para o Nordeste, vão para São Paulo, descem para o Sul e vão implantando essa ideia da homeopatia no Brasil. Próximo. E isso aí é uma fala do Mir, já próximo da sua morte, já no Cairo. É interessante a gente perceber a preocupação e o compromisso desse sujeito com aquilo que ele estava deixando enquanto legado para a humanidade. Eu devo então renunciar, enfim, a uma obra que antigamente parecia-me tão fácil. E eu consolo-me pensando que eu fiz por minhas ideias tudo que era humanamente possível. Como, por outro lado, este grande movimento humanitário, do qual esbocei as fórmulas, continua sobre proporções grandiosas sua marcha lenta, mas segura. Eu vejo com contentamento aproximar-se o momento onde os novos destinos brilharão sobre este mundo. Enfim, se eu não pude encarnar o ideal das reformas que eu tinha proposto em economia social, eu pude fazê-lo no domínio científico. Minhas tentativas não foram então malditas, pois eu obtive, aqui embaixo, uma recompensa tão magnífica por meus trabalhos e que eu pude servir ainda esta humanidade ingrata que execramos, mas pela qual nos dedicamos com tanta alegria. Então esse é, né, uma compreensão assim, desse sujeito já no final da sua vida. Próximo. Bem, para finalizar, a gente quer reafirmar então que a homeopatia no Brasil não é uma novidade dos anos 70, com a contracultura, com os movimentos hippies, né? Na verdade, ela tem uma sólida raiz e que cabe a nós, homeopatas de hoje, buscarmos a consolidação dessa árvore fecunda que vem cada dia mais dando os seus frutos, né? É importante lembrarmos então que no Brasil, a partir dos anos 70 e 80, nós teremos um grupo de homeopatas socialmente comprometidos, e que eu digo os homeopatas utópicos também, né? É bom ter uma utopia que nos leve enquanto sujeitos na nossa vida e que lutaram pela implantação, lutam até hoje pela implantação da homeopatia no nosso sistema único de saúde, considerando que na retomada da homeopatia no Brasil nos anos 60 a 70, ela vai basicamente estar ocorrendo em clínicas privadas, ou seja, a grande maioria da população até os anos 70 é absolutamente desprovida desta atenção. Então daí a importância desses homeopatas obstinados, muitos deles aqui presentes, que vão cada um dando a sua possibilidade na formação, na pesquisa e na consolidação do atendimento homeopático no SUS. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Dr. Divaldo Dias Massano por essa exposição que trouxe tantas informações importantes para todos nós. Passo a palavra à doutora Maria Ângela Silva, coordenadora de homeopatia do NUMEMAT. Antes da palestra da doutora Ângela, eu queria convidar para tomar assento à nossa mesa o senhor Joseilton Bertolin Damasceno, representante dos usuários de homeopatia.
cumprimentar a querida deputada Arlete Sampaio pela oportunidade, aos demais colegas aqui da mesa, bom dia a todos vocês presentes no plenário que vieram contribuir com esse trabalho. Bom, a nossa proposta aqui hoje é falar um pouco da história do que anda acontecendo com a homeopatia no Distrito Federal. A homeopatia aqui no Distrito Federal, na verdade, foi uma das primeiras a serem implantadas em serviço público no país, no início. Adiante, por favor. Pode ir. Bom, em 1986, mais ou menos em fevereiro de 86, teve início o primeiro atendimento homeopático na então Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que aconteceu no Centro de Saúde número 11, e os nossos dois primeiros homeopatas foram o Dr. Cláudio Delano Neri, que já esteve aqui, mas teve que sair, e Paulo Roberto Moreira, dois sanitaristas, que fizeram curso em São Paulo, e em 1986 eles vieram para cá e começaram a fazer atendimento no Centro de Saúde número 11, ali na Asa Norte. Bom, em 88, iniciou o atendimento homeopático no Hospital Regional de Planaltina, na então Unidade de Saúde Integral, que é uma unidade que tem lá, foi construída inclusive por pacientes, né, ligado a uma associação, e hoje é chamado SEMA, né, que é o Centro de Especialidade de Atendimento em Medicinas Naturais. Então começou lá com a doutora Regina, que hoje também não está ainda mais aqui em Brasília, e depois em 89, em 14 de agosto, por meio da portaria 4889, foi criado dentro da Secretaria de Saúde o Programa de Desenvolvimento de Terapias Não Convencionais. O objetivo desse programa era exatamente coordenar as ações das atividades de fitoterapia, homeopatia e acupuntura na Secretaria de Saúde. Esse programa ele foi trazido para dentro da Secretaria de Saúde no momento em que tinha sido criado, na verdade, estava sendo extinto o Instituto de Tecnologia Alternativa, que foi criado um pouco antes, e depois ele foi destituído, foi acabando, mas a coordenadora da parte de fitoterapia, que também era homeopata e também acupunturista, ela conseguiu que o então secretário de Saúde trouxesse para dentro da secretaria esse programa. Então ficou sendo um programa diretamente ligado ao secretário de Saúde, né, o PDT-NC. Nessa ocasião, foi inclusive realizado um concurso interno e foram aprovados 27 médicos homeopatas. Mas esse concurso prescreveu e acabou que não houve, assim, uma caracterização desses profissionais dentro da Secretaria de Saúde. Em 89, mais ou menos esse mesmo grupo de médicos homeopatas elaborou um documento da proposta de implantação do atendimento homeopático na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, e que vale a pena ressaltar que esse programa ele se viu de subsídio, assim, na sua maior parte, quase que na íntegra, para a criação do documento nacional que foi criado depois pela Comissão de Saúde Pública da Associação Médica Homeopática Brasileira. Esse documento então serviu de base para que fosse escrito um projeto nacional para todas as secretarias de saúde. Adiante. Em 91, aconteceu então na Secretaria de Saúde a segunda Conferência de Saúde do Distrito Federal, e conseguimos que fosse recomendada a implantação e implementação do atendimento homeopático na Fundação Hospitalar. Bom, em 92, esse então ainda Programa de Desenvolvimento de Terapias Não Convencionais instruiu, por meio de uma ordem interna, né, de serviço de atendimento homeopático em alguns centros de saúde da Fundação Hospitalar. Então, médicos homeopatas que tinham interesse em fazer homeopatia na Secretaria de Saúde
e que conseguiam que suas chefias imediatas permitissem isso, então começaram a fazer parte da sua carga horária em atendimento homeopático. Em 95 foi iniciado um trabalho da coordenação de homeopatia no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Terapias Não Convencionais, com o objetivo de implantar, implementar e supervisionar a organização do atendimento homeopático. Bom, essa época foi quando nós assumimos a coordenação. Até então, a gente estava colaborando nesse processo, nessa criação, nesse trabalho, e foi quando, inclusive, a doutora Arlete assumiu a vice-governadoria do Distrito Federal e que nós fomos convidadas a organizar esse trabalho e a expandi-lo, que até então a fitoterapia é que predominava, não existia uma organização mesmo do serviço de homeopatia e acupuntura. Então, nós, nessa ocasião, conseguimos formar uma equipe e montar mesmo, organizar esse serviço dentro da instituição. Mas éramos ainda um programa. Então, em 98, foi criado o Serviço de Medicina Natural e Terapêutica de Integração Semente, na mesma ocasião em que foi inaugurado no Instituto de Saúde Mental um laboratório de manipulação de medicamentos fitoterápicos e homeopáticos. Em 99 foi realizado, então, nosso primeiro fórum, aí nós começamos realmente a estruturar nossos serviços e a perceber, obviamente, que até então os registros das consultas homeopáticas eles não eram realizados. Então, a CBM tinha os médicos